Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 18 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado com o fermento dos fariseus. Hoje, uma vez mais, vemos a sagacidade do Senhor Jesus. Seu agir é surpreendente, já que sai do comum da gente, é original. Ele vem de realizar uns milagres e está se transladando a outro setor, onde a graça de Deus também deve chegar. Nesse contexto de milagres, ante um novo grupo de pessoas que o espera, é quando lhes adverte: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Pois eles, os fariseus e os de Herodes, não querem que a graça de Deus seja conhecida. E mais bem eles propagam no mundo o mau fermento, semeando discórdia. Nos diz o Papa Emérito Bento XVI: a fé não depende das obras, pois uma fé que nós mesmos podemos determinar não é absoluto uma fé. Pelo contrário, são as obras as que dependem da fé. Ter uma autêntica e verdadeira fé implica uma fé ativa e dinâmica, não uma fé condicionada, que só fica-se no externo, nas aparências, na teoria e não na prática. A nossa deve ser uma fé real. Temos que ver com os olhos de Deus e não com os dos homens pecadores. Ainda não entendeis, nem compreendeis? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua incapaz de entender? O reino de Deus se estende no mundo como quando se coloca uma medida de fermento na massa. Ela cresce sem que saiba como. Assim, deve ser a autêntica fé, que cresce no amor de Deus. Portanto, que nada nem ninguém nos distraiam do verdadeiro encontro com o Senhor e de sua mensagem salvadora. O Senhor não pede ocasião para ensinar, e isso segue fazendo hoje em dia. Temos que nos libertar da falsa ideia de que a fé não tem nada que dizer aos homens de hoje. Nos diz o Papa Bento XVI, temos que nos libertar da falsa ideia de que a fé já não tem nada que dizer com os homens de hoje. Se perfurássemos o véu e se estivéssemos vigilantes e atentos, Deus revelar-se-nos-ia sem cessar e usufruiríamos
da sua ação em tudo quanto nos acontece, dizendo perante todas as coisas, é o Senhor, é o Senhor. E descobriríamos em todas as circunstâncias um dom de Deus. Consideraríamos as criaturas frágeis, instrumentos nas mãos de um obreiro onipotente, e reconheceríamos sem dificuldade que nada nos falta e que a contínua atenção de Deus os leva a proporcionar-nos em cada instante aquilo que nos convém. Se tivéssemos fé, teríamos boa vontade para com todas as criaturas. Haveríamos de acariciá-las interiormente, gratos pelo fato de elas servirem e se tornarem favoráveis à nossa perfeição, aplicada pela mão de Deus. Se vivêssemos ininterruptamente uma vida de fé, estaríamos em permanente comércio com Deus, falando com Ele a todo momento. A fé é intérprete de Deus. A fé é intérprete de Deus. Sem os esclarecimentos que ela proporciona, não compreendemos a linguagem das criaturas. Esta é uma escrita em números, onde apenas vemos confusão, de tal maneira que Deus não acorre para falar, senão ao coração de cada um de nós. Mas a fé permite-nos ver, como Moisés, o fogo da caridade divina, que arde no seio destes espinhos. A fé dá-nos a chave destes números, permitindo-nos descobrir, no meio da confusão, as maravilhas da sabedoria do alto. A fé confere um rosto celeste a toda a terra, e é por meio dela que o coração é transportado, arrebatado, para conservar no céu. A fé é a chave dos tesouros, a chave dos abismos, a chave da ciência de Deus. Feliz e abençoado dia a todos. LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.